Imagine terminar o seu dia com a alma em paz, sem peso na consciência, sem medo da morte, sem aquelas vozes silenciosas que te acusam quando você deita a cabeça no travesseiro. Quantas noites você já perdeu o sono por estar inquieto com algo que fez ou que deixou de fazer? Quantas vezes você dormiu fisicamente, mas por dentro sua alma continuou agitada, sem descanso? Padre Pio dizia com clareza: quem termina o dia sem estar em paz com Deus carrega uma dor que nem o sono consegue apagar. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre um gesto simples, uma prática concreta que ele ensinava, que, se você fizer antes de dormir, pode mudar totalmente sua vida interior. Não estamos falando de mágica, estamos falando de vida espiritual, verdadeira. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, com a mente cheia de culpas, distrações, angústias, e no fundo, você só queria descansar. Mas não existe descanso verdadeiro sem reconciliação com Deus. A alma inquieta é como uma casa com a luz acesa e as janelas abertas à noite. Ela chama o mal, o medo, o desespero. Ela se torna vulnerável. Padre Pio alertava: é melhor dormir pouco com a consciência tranquila do que muito com o coração carregado de pecado. E essa é a chave do que vamos te revelar aqui. Neste vídeo, você vai entender o que Padre Pio recomendava fazer todas as noites antes de dormir. Por que esse gesto tem poder espiritual tão grande? Como isso pode te livrar de inquietações espirituais, ataques noturnos e culpa persistente? E como dormir com a certeza de que sua alma está entregue a Deus, mas antes de seguir, quero te fazer um convite. Se inscreva neste canal, mas não por vaidade, por números ou por curiosidade. Inscreva-se porque você quer mais de Deus, porque você entende que precisa de direção espiritual, porque está cansado de andar sozinho. Aqui, a cada vídeo, entregamos não só palavras, mas sementes de fé. Conteúdos que tocam, reflexões que transformam, ensinamentos dos santos, das Escrituras e do coração da Igreja. Inscreva-se agora, ative o sino, junte-se a essa comunidade de fé que tem caminhado lado a lado com a intercessão de Padre Pio, porque a vida passa, mas a alma é eterna. Padre Pio dizia que cada noite é como um pequeno ensaio da morte. Dormimos sem saber se acordaremos, fechamos os olhos e a alma silenciosamente repousa ou se atormenta. Por isso, dizia ele, ninguém deveria se deitar sem primeiro examinar a própria consciência. É sobre isso que falaremos a seguir. O que você vai descobrir pode parecer simples, mas carrega o poder de mudar sua eternidade. E sua noite, a partir de hoje, nunca mais será a mesma. Padre Pio foi direto em suas palavras. A alma que se deita sem examinar a consciência corre o risco de dormir em pecado e acordar longe de Deus. Sim, ele falava com clareza, sem suavizar, sem adoçar, porque ele sabia que a noite é o momento onde o corpo repousa, mas a alma é exposta. E por isso, o que ele recomendava a todos, todos mesmo, antes de dormir, era um gesto antigo, poderoso e esquecido por muitos: o exame de consciência. Mas não como obrigação, como ritual mecânico, e sim como um ato de amor, de arrependimento, de reconciliação com o céu. O que é o exame de consciência? É parar, por alguns minutos, antes de dormir, respirar, silenciar, fechar os olhos com Deus. É olhar para o próprio dia e dizer: Senhor, onde te honrei, onde te ofendi, em que palavras, atitudes ou pensamentos te entristeci, e o que posso fazer melhor amanhã? Parece simples, mas Padre Pio dizia que esse ato, feito com sinceridade, é mais poderoso que muitas orações repetidas sem alma, porque é nesse momento que a alma se vê com os olhos de Deus. É nesse instante
E a graça entra por fissuras que só a humildade pode abrir. Por que isso é tão importante? Porque a maioria de nós termina o dia no piloto automático. Caímos na cama cheios de preocupações como o que vamos fazer amanhã, mas raramente refletimos sobre o que fizemos hoje. E assim, noite após noite, vamos nos acostumando a dormir com a alma suja, com palavras não confessadas, com pensamentos impuros, com atitudes não perdoadas, com o coração frio. Padre Pio dizia: muitos morrerão dormindo, e só Deus saberá quantos dormiram pela última vez sem pedir perdão. Essa frase é forte, mas ela não é feita para gerar medo, ela é feita para gerar decisão. O exame de consciência como ponte para a paz. Padre Pio recomendava que todos os dias, antes de dormir, fizéssemos esse pequeno exame interior. Ele sugeria agradecer a Deus por tudo que foi vivido no dia, mesmo as dificuldades, porque a gratidão abre o coração. Repassar o dia mentalmente, reconhecendo onde se errou, nas palavras, nos pensamentos, nas omissões. Pedir perdão sincero a Deus por cada uma dessas falhas, com arrependimento verdadeiro. Fazer um ato de contrição profundo e pessoal. E, por fim, entregar a alma a Deus com humildade. Senhor, se esta for minha última noite, receba minha alma com misericórdia. Lembra-te de que sou fraco, mas desejo te amar com todo o meu coração. Esse é o gesto, esse é o segredo, esse é o conselho de Padre Pio. Antes de dormir, reconciliar-se com Deus. E o resultado é dormir em paz. É sentir que mesmo que algo aconteça durante a noite, mesmo que o dia de amanhã não chegue, sua alma está pronta. E mais, é acordar leve. Acordar com o coração mais limpo, com mais ânimo, com mais fé. Porque quando dormimos com a alma em paz, Deus trabalha em silêncio enquanto descansamos. Padre Pio dizia: o maior sono é o da alma indiferente. Mas quem termina o dia com arrependimento sincero, já começa o amanhã com os pés no céu. Esse gesto pode parecer pequeno, mas é a chave para a paz que tanto buscamos. E o mundo moderno, agitado, distraído, fez muitos se esquecerem disso. Hoje é o momento de resgatar. Hoje é o momento de voltar a dormir como os santos dormiam, com a alma em paz, o coração limpo e Deus velando o sono. O que acontece dentro de uma alma que todas as noites, antes de fechar os olhos, se ajoelha espiritualmente diante de Deus e diz: perdoa-me, Senhor, por hoje, e fica comigo durante a noite. Segundo Padre Pio, milagres silenciosos começam a brotar nesse tipo de oração. Milagres que os olhos não veem, mas que transformam aos poucos tudo ao redor. Muitos querem experimentar curas, libertações, consolações espirituais, mas continuam ignorando esse momento sagrado entre o fim do dia e o início da noite. Padre Pio chamava esse momento de o portal do silêncio, onde o céu toca a alma. E quando a alma aprende a entrar nesse lugar, ela começa a experimentar frutos que o mundo nunca poderá oferecer. 1. O coração se pacifica. Vivemos dias de ansiedade, estresse e pensamentos acelerados. Mas quando a alma aprende a encerrar o dia em oração, com um exame de consciência verdadeiro, o coração começa a se acalmar. É como se a alma dissesse ao corpo: você pode descansar. Deus está no controle. Essa paz não é psicológica, é espiritual. É o fruto de quem já começa a perceber que não está vivendo sozinho, mas com Deus. 2. A culpa começa a ser curada. Quantas pessoas se arrastam pela vida cheias de culpas não confessadas, de pecados antigos, de erros que nunca foram entregues a Deus com sinceridade, e vão se habituando a esse peso, a essa dor constante, a esse buraco invisível no peito.
Mas quando se começa a encerrar o dia com um exame de consciência, mesmo sem confissão sacramental imediata, a alma começa a se curar. Padre Pio dizia que o arrependimento diário é o primeiro passo para uma confissão frutífera. É a alma dizendo: eu não quero mais viver assim. 3. A presença de Deus se torna mais visível. Quando você cria o hábito de reconhecer a presença de Deus todas as noites, você começa a percebê-la também durante o dia. É como se algo dentro de você acordasse, como se os seus olhos se abrissem e, de repente, pequenas coisas começam a te tocar. Um versículo que salta aos olhos, uma lágrima que escapa durante a oração, uma paz inexplicável no meio da tempestade. Esses são sinais de que Deus está se aproximando, porque você tem se aproximado dele. 4. A alma se prepara para o essencial, Padre Pio dizia algo profundo: viver bem é importante, mas morrer bem é essencial. E viver com o hábito de se reconciliar com Deus toda noite é viver como quem está sempre pronto para partir. Isso não é morbidez, é sabedoria, é maturidade espiritual. Quem dorme com a alma limpa, dorme sem medo. Porque mesmo que a morte chegue, ela encontrará uma alma que já pertence a Deus. 5. O mal não tem mais onde se esconder. Padre Pio afirmava que, durante a noite, muitas batalhas espirituais acontecem. Enquanto o corpo dorme, o espírito pode ser atacado com pensamentos impuros, pesadelos espirituais, angústias sem explicação, sensações de presença maligna. Ele ensinava que a alma que se examina antes de dormir e pede perdão se reveste com a luz de Deus. É como se você colocasse uma armadura invisível, um escudo de fé, um selo espiritual que diz: esta alma está protegida, ela não dorme sozinha. Os anjos se aproximam. Padre Pio dizia que a oração da noite feita com arrependimento sincero atrai os anjos, que muitos passam a noite guardando aqueles que se reconciliaram com Deus antes de dormir. E muitos que fazem esse gesto começam a ter sonhos diferentes, visões de paz, sensações de consolo profundo ao acordar. Isso não é superstição. Isso é graça. Esses são os frutos. Essas são as recompensas. Esse é o caminho. Uma oração de verdade antes de dormir vale mais do que 1000 palavras ditas com distração. E hoje você pode começar. Hoje você pode decidir: Senhor, eu quero terminar meu dia contigo. Quero que minha alma repouse em tua paz. E você verá, como tantos viram, que a noite pode ser o início da verdadeira luz. Você talvez esteja pensando: isso tudo é muito bonito, mas eu tenho dificuldade. Eu chego tão cansado no fim do dia. Eu começo a rezar e durmo. Eu esqueço, sempre esqueço. Saiba, você não está sozinho. Muitos enfrentam essa mesma luta. E Padre Pio sabia disso. Sabia que quanto mais o fiel se aproxima de Deus, mais o inimigo tenta impedir. Ele dizia: o maior ataque contra a alma acontece quando ela decide ser fiel nas pequenas coisas. E é por isso que, para transformar o exame de consciência em hábito, você vai precisar de mais do que boas intenções. Você vai precisar de disciplina espiritual. Por que é tão difícil fazer isso todas as noites? Porque essa prática simples toca nas feridas mais profundas da alma. Ela obriga a encarar verdades, a reconhecer quedas, a tirar máscaras, a pedir perdão, e o orgulho não gosta disso. O corpo cansado foge disso. O demônio teme isso. Padre Pio dizia que o diabo não teme palavras decoradas, mas treme diante de um coração arrependido. Por isso, a primeira resistência a vencer é a do orgulho espiritual. A ideia de que está tudo bem, que não preciso me examinar todo dia. Esse pensamento é uma armadilha. Como tornar o exame de consciência um hábito sólido? Defina um horário fixo e seja fiel a ele.
de preferência antes de se deitar. Padre Pio recomendava que se estabelecesse um ritual noturno, silenciar a mente, agradecer o dia, repassar com sinceridade as falhas, fazer um ato de contrição, entregar a alma a Deus. 2. Crie um ambiente favorável, luz suave, imagem de Maria ou de Jesus misericordioso. Se possível, um crucifixo ao lado. Deixe o espaço dizer à sua alma: agora é momento sagrado. 3. Use palavras simples. Não precisa ser longo, nem rebuscado. O que Deus quer é a verdade do seu coração. Você pode dizer: Senhor, hoje pequei nisso. Me ajude amanhã a ser melhor. Perdoa-me, eu confio em Ti. Caro, escreva, se for necessário. Muitos santos recomendavam anotar os pontos principais do exame. Isso ajuda a clarear a consciência e torna a oração mais intencional. Seja constante mesmo nos dias difíceis. Nos dias em que você estiver exausto, faça o mais simples possível, mas não quebre o hábito. Uma alma que se mantém fiel nas pequenas coisas recebe graças grandes. O que fazer quando a culpa for grande? Muitos deixam de fazer o exame de consciência porque têm medo do que vão encontrar. Porque sabem que vão se deparar com pecados antigos, repetições, fraquezas que já cansaram de confessar. Mas Padre Pio dizia: a alma que foge de se ver afasta-se da misericórdia que a pode curar. Você não precisa se condenar. Não precisa se acusar com ódio, basta se apresentar com humildade. Diga: Senhor, eu ainda erro muito, mas eu não quero errar sempre. Me ajuda. Essa sinceridade move o coração de Deus, mais do que qualquer perfeição aparente. Dificuldade é diferente de rebeldia. É importante entender: ter dificuldade não é pecado. Lutar para manter o hábito é sinal de amor. Padre Pio dizia que a alma que luta contra o desânimo já está agradando a Deus, mesmo que se sinta fraca. Então, se você começou essa prática e já parou, se tentou 1, 2, 10 vezes, tente de novo. Hoje pode ser o dia em que essa decisão se firma de vez. Hoje pode ser o dia em que sua alma diz com firmeza: a partir de agora, eu termino meus dias contigo, Senhor. Dica prática de Padre Pio: antes de dormir, diga 3 frases curtas. Obrigado, Senhor, por hoje. Perdoa-me por minhas falhas. Recebe minha alma nesta noite. Essas 3 frases, ditas com fé, têm mais poder do que 1000 pensamentos distraídos. O exame de consciência não é um castigo, é um presente. É o modo mais direto de manter a alma acordada, mesmo enquanto o corpo dorme. E quem o pratica, com constância, humildade e fé, já começa a experimentar o repouso que só Deus pode oferecer. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece que precisa mudar. Talvez sua alma ande cansada. Talvez suas noites tenham sido pesadas, silenciosas demais, ou cheias de pensamentos que não te deixam dormir. Talvez assim, como tantos, você esteja se acostumando a viver no automático, rezando sem alma, dormindo sem paz e sentindo que algo está faltando, mesmo que você não saiba nomear. Padre Pio dizia: a alma inquieta precisa de direção. Deus fala, mas é preciso silêncio e verdade para ouvi-lo. Por isso, com humildade, quero te apresentar um caminho real, um instrumento que pode te ajudar a transformar não só suas noites, mas toda a sua vida espiritual. O guia espiritual, inspirado nos ensinamentos de Padre Pio. Um roteiro de oração, conversão e reconciliação com Deus. Esse guia foi criado para quem não quer mais viver uma fé superficial, para quem cansou de apenas cumprir obrigações religiosas e quer finalmente viver em estado de graça. É um material completo, profundo e acessível, feito com base na espiritualidade do próprio Padre Pio.
O que você vai encontrar dentro do guia? O passo a passo completo do exame de Consciência segundo Padre Pio Roteiro, devocional de oração para as noites, com textos e orientações práticas, ato de contrição explicado e vivenciado, conselhos de como lidar com culpas, quedas repetidas e fraquezas espirituais, uma novena de entrega para terminar cada semana em paz, um plano de 7 noites para restaurar o hábito da oração verdadeira. Esse guia é um companheiro espiritual, um caminho para quem está perdido, um apoio para quem quer recomeçar. E o mais importante, é uma resposta concreta àquilo que Deus já começou a tocar no seu coração enquanto você assistia a este vídeo. Talvez você diga: eu não sou digno, eu caí muitas vezes, será que é para mim? E eu te digo, é exatamente para você. Padre Pio dizia: quanto maior o pecado, maior deve ser a confiança na misericórdia de Deus. E esse guia existe para te ajudar a confiar, para te dar uma base, para que você não reze mais por obrigação, mas por amor. A diferença entre continuar como está e dar um passo de fé, você pode sair desse vídeo tocado e esquecer tudo amanhã. Ou pode tomar uma atitude agora, e essa atitude pode ser a porta que sua alma vem pedindo há anos, a reconciliação que você vive adiando, a paz que sua consciência implora cada vez que você deita. Por isso, não espere. Clique agora no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Adquira o guia espiritual inspirado em Padre Pio. Tenha em mãos um material que te leva, dia após dia, a viver de verdade com Deus. Não mais como alguém que repete orações frias, mas como uma alma que sente, que ouve, que ama. Algumas portas só se abrem pela fé, e talvez este guia seja a chave que a sua alma estava esperando. Tome a decisão, hoje mesmo, porque dormir em paz não tem preço. Que Maria te envolva, que Padre Pio interceda por você, e que sua alma, ao fechar os olhos esta noite, diga com verdade: Senhor, hoje eu terminei o dia contigo.